Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Uma reviravolta repentina. Ninguém teria pensado que, no final da batalha, o resultado daria uma virada tão dramática em um instante. O Cavaleiro Dourado, que parecia estar em uma vantagem absoluta, acabou perdendo completamente em um instante. Sua armadura dourada e até sua lança dourada foram destruídas após a batalha. Todos abaixo da montanha ficaram completamente pasmos. Especialmente aqueles 100 ou mais Cavaleiros Dourados. Todos apenas olharam enquanto o corpo de Chris Sutton caía do topo da montanha. Todos estavam apavorados e não conseguiriam resgatá-lo a tempo, mesmo que quisessem. Exatamente naquele momento, a besta gigante semelhante a um lobo soltou uma luz feroz de seus olhos. Com um rugido baixo e um pisão com as 4 pernas, ela imediatamente se transformou em um fluxo de trovão amarelo. Usando as rochas quebradas como degraus, ela subiu e firmemente pegou o Cavaleiro Dourado Sutton caindo. Então, esse bastardo rugiu para feio uma vez. Sabendo que não era páreo, a besta apenas carregou o Cavaleiro Dourado desmaiado em suas costas e correu como um raio em direção à capital do Império. Depressa! Protejam Sua Excelência! Os cavaleiros do Palácio dos Cavaleiros Imperiais gritaram. Eles apenas ignoraram o exército expedicionário de Chambord na frente deles, viraram-se e perseguiram aquela montaria. No fundo do exército, o rosto do velho com um cavanhaque ficou completamente pálido. Ele ficou pasmo por alguns segundos, então com um olhar de descrença em seus olhos, ele deu uma olhada relutante na figura ainda em pé no topo da montanha do norte. Um sentimento frio surgiu em seu coração, e de repente ele se virou, deu um tapa na bunda de seu cavalo magro e correu como um raio. Um vento afiado perfurou o céu, chicoteando seu ouvido e aterrissando em uma rocha de 6 metros de altura ao lado do caminho. A rocha desmoronou em pedaços, e a poeira estava por toda a parte. Qualquer um que ouse incitar outros a se tornarem inimigos de Chambord, o fim para ele será como esta rocha. A voz do rei de Chambord soou ao lado deste velho de aparência insidiosa como um trovão, e o velho de cavanhaque alfa apenas sentiu seu coração tremendo e não ousou dar qualquer desculpa. Ele apenas cobriu o corte em seu ouvido com constrangimento e fugiu em pânico, seus cabelos grisalhos voando por todo o céu. Fei ficou no topo da montanha do norte e observou o grupo do Cavaleiro Dourado desaparecer no horizonte. No curso da breve luta, Fei sentiu de forma incisiva e vívida o caráter arrogante do chamado Cavaleiro do Sol Dourado, um dos 10 cavaleiros executivos do Palácio dos Cavaleiros Imperiais. Embora ele fosse arrogante ao extremo, devido à conexão sutil entre os praticantes de artes marciais, Fei estava quase certo de que todas as táticas sorrateiras de envenenar a água, convocar lobos, quebrar montanhas de antes não foram instruídas por este cavaleiro orgulhoso. Fei pensou cuidadosamente sobre algumas das razões. Ele logo fixou seus olhos no velho de cavanhaque desprezível e sinistro que estava atrás de todos os cavaleiros, e ele imediatamente entendeu tudo. Este velho deve ser um personagem que era semelhante a um conselheiro. Apenas por sua aparência pervertida, todos os eventos que aconteceram antes poderiam presumivelmente ser instruídos por esta pessoa que se considerava super inteligente. Para personagens como esses que sempre conspiravam contra os outros como uma cobra, Fei nunca teve qualquer impressão favorável. Se não fosse por Fei não ter qualquer evidência concreta de que tudo foi de fato instruído por esse cara, o velho de cavanhaque agora provavelmente teria se tornado uma pilha de carne picada. Tirando a armadura mágica que já estava atingindo o limite de sua durabilidade, Fei limpou a camisa em seu corpo, e então pulou direto do topo da montanha do norte, ativando a habilidade bárbara salto algumas vezes, piscou algumas vezes, e instantaneamente chegou ao pé da montanha. Viva Sua Majestade! O carcereiro mais animado Oleg retomou sua natureza de puxa-saco instantaneamente, levantou os braços, e então uma declaração alta de puxa-saco voou direto. Mas desta vez, ninguém riu de Oleg. Porque todos estavam fazendo a mesma coisa que Oleg. Até Peter Sek, que sempre foi silencioso, sentiu que todo o seu corpo estava com o sangue fervendo, como se algo em seu cérebro estivesse prestes a explodir. Incrível, muito incrível. Antes disso, todos de Chambord sabiam que seu rei era muito forte, mas ninguém esperaria que ele fosse poderoso o suficiente para confrontar completamente um dos cavaleiros executivos do Império. O grande cachorro preto também se juntou, abanando alegremente o rabo, abrindo a boca e então soltando um rugido alto. Alexander! Uma voz agradável soou à distância. A futura rainha Ângela era como uma linda borboleta branca dançando feliz, pegando seu vestido branco, pulando da carruagem mágica da princesa mais velha à distância, correndo pela multidão e pulando nos braços de Fei. Sentindo a fragrância suave chegando ao seu nariz, sentindo o corpo macio e quente em seus braços, Fei sentiu calor em seu coração. O chamado herói e beleza, mesmo um homem de aço desejaria que uma beleza aparecesse ao seu lado após uma batalha de vida e morte, e lhe desse um abraço caloroso. E neste momento, Fei sentiu a paixão de uma jovem como uma erupção vulcânica. Depois de se sentir tocado, ele também sentiu um pouco de culpa. A batalha de agora provavelmente a fez se preocupar muito.
Na carruagem mágica à distância, as expressões das outras duas mulheres também eram deliciosas. A loira Loli Emma começou a sorrir, mesmo que a pele branca como a neve dela ainda tivesse vestígios de lágrimas. Olhando para Angela e Alexander se abraçando nas comemorações de todos, neste momento, esta pequena Loli com algumas sardas e uma personalidade um pouco teimosa de repente sentiu uma calma e facilidade sem precedentes. Em seus olhos brilhantes, as cenas de Angela cuidando e protegendo Alexander no passado que não tinha uma mente clara começaram a surgir novamente. E a princesa mais velha, seus olhos como ondas do oceano observaram o lugar onde Angela acabará de sentar na carruagem. No cobertor de veludo roxo claro havia uma dobra de impressão digital clara. Veio de ser agarrado por alguém sob extrema tensão. Vendo isso, as bochechas um pouco magras, mas delicadas da princesa mais velha emergiram um sorriso. Eu pensei que esta garotinha realmente estava confiante em seu amor e não estava preocupada, mas este é realmente o caso. No entanto, esta sábia princesa mais velha não percebeu, para uma jovem simples e jovem, o quão difícil e corajoso é para ela manter forçosamente a confiança em seu amado em uma situação. A multidão em comemoração demorou muito para se acalmar. Desta vez, os olhos de todos em Fei mudaram completamente. Especialmente aqueles guardas da caravana Soros que ainda olhavam com desdém para este rei camponês de um reino subsidiário, acostumado a ver todos os tipos de nobres e elites. No entanto, a maneira como olhavam para Fei agora estava cheia de respeito e adoração. Esta era a reação natural dos fracos aos fortes. Na terra de Azeroth governada pela lei da selva, os fortes eram respeitados, e todas as questões eram resolvidas com punhos e armas. A equipe partiu após uma ligeira reorganização. A vitória desta batalha dissipou todas as noções de ataques furtivos à frente da jornada da equipe expedicionária. Agora, com uma elite capaz de derrotar os cavaleiros executivos na equipe, a menos que alguém estivesse realmente cansado de viver, as pessoas não teriam tempo suficiente para bajular Fei, muito menos atacar furtivamente. Era basicamente suicida. Então, todos avançaram cheios de confiança. Fei confortavelmente cavalgou nas costas do grande cachorro preto com a beleza em seus braços. Ele passou pelas montanhas gêmeas. Agora, havia apenas uma região de colinas à frente deles, então seria uma vasta planície. A jornada restante da equipe expedicionária seria uma estrada suave sem mais perigo, e seria esperado que eles chegassem à capital do Império em pouco mais de um dia. No entanto, justamente quando estavam prestes a passar pela região de colinas, Fei de repente olhou para trás. Naquele momento, não sei porquê, Fei de repente teve um sentimento dentro de seu coração. Um tipo estranho de sentimento pairou em seu coração, como se na distante cidade de Chambord algo tivesse acontecido. Toda a pradaria tremeu e a terra estava gemendo. A cavalaria que era como uma inundação apareceu à distância na fronteira entre o céu e a terra. As longas bandeiras voando ao vento eram como muitos pequenos dragões negros, avançando ferozmente no céu. Todas as bandeiras eram pretas, e no topo delas havia uma pintura simples e feia de uma faca de aço pingando sangue e uma caveira branca. Este era um exército desconhecido completamente vestido com armadura preta. As unidades de cavalaria líderes, cavalos, armadura, capacete e armadura não tinham símbolo ou marcações. Era óbvio que eles deliberadamente esconderam sua identidade. Todos os 2.000 soldados de cavalaria eram como um torrente negro que galopava mortalmente. À frente deles, em uma colina ligeiramente elevada, uma figura vermelha e uma figura negra se ergueram altas, como duas pedras imponentes. Eles enfrentaram o torrente sem medo, esperando calmamente por algo. A distância entre os dois lados estava ficando mais próxima. Este é o Cavaleiro Dourado de Touro de Diedrogba sob o comando do rei de Chambord. O exército avançando deve ouvir. Vocês já invadiram o território de Chambord. Eu lhes darei 10 respirações para se virar e sair, caso contrário. Nós mataremos sem perdão. O cavaleiro na colina de repente gritou. Sua voz rolou tão alto que perfurou os céus e viajou longe, surpreendentemente suprimindo o som de milhares de cavalos galopando. Mas a resposta do outro lado foi uma flecha ainda mais alta. Com uma explosão de lamento ensurdecedor que perfurou o espaço, a flecha estava envolta em uma cor fraca de chama, semelhante a um meteoro caindo do céu. Não está bom. Didier, cuidado. O rosto de Lampardo mudou. Ele viu que a flecha continha um forte elemento de fogo com um momento terrível e relâmpago. Aquela era uma flecha disparada por um elite que era pelo menos um 3 estrelas intermediário. Ele estava preocupado que Drogba pagasse um preço por subestimar o tiro, então ele deu um passo para cima e deu um soco no céu. Um trovão prateado explodiu de seu punho e atingiu diretamente a flecha. Após um grande estrondo, uma explosão apareceu no céu, e uma onda de ar invisível se espalhou para todas as direções destruindo todas as plantações próximas. Filho da puta, mostre algum respeito. Drogba ficou furioso. Ele olhou ao redor, alcançou e tirou o machado gigante que estava pendurado ao lado de seu cavalo. Então, com ambas as mãos usando força total, ele o jogou em direção ao inimigo.
Após a transformação pela poção do Hulk, ambos os braços tinham pelo menos dezenas de milhares de libras de força. O machado estava girando e assobiando freneticamente, aparentemente até ser um nível mais alto do que aquela flecha vermelha. Este machado foi realmente jogado a mais de 200 metros por ele. O cavaleiro que atirou a flecha antes viu a situação e não ousou bloquear de frente. Com a energia flamejante vermelha brilhando em seu corpo, ele instantaneamente saltou no ar e o evitou. Seu movimento foi extremamente ágil, e ele voltou para as costas de seu cavalo com outro flash. Ele era claramente um elite. No entanto, os que seguiram atrás dele não tiveram tanta sorte. Antes que o primeiro pudesse reagir, ele foi cortado diretamente pelo machado gigante. Sem emitir um único som, ele foi cortado ao meio, com a metade inferior ainda montada no cavalo enquanto a metade superior já havia caído no chão e sido pisoteada em carne moída. Mesmo assim, o machado continuou com o mesmo ímpeto e os 6 ou 7 cavaleiros totalmente blindados também encontraram o mesmo fim trágico. Instantaneamente, uma contracorrente vermelha como sangue apareceu dentro do torrente negro de cavaleiros. Droga, carreguem e matem ele! O cavaleiro do elemento fogo gritou, puxando a espada longa em sua cintura e rangendo os dentes. O torrente negro acelerou sua velocidade de propulsão e ficou ainda mais descaradamente louco. Sons afiados perfuraram o céu e 4 espadas longas cobertas com todos os tipos de luz de energia instantaneamente começaram a disparar tiros aleatórios do torrente negro. Oh merda, há profissionais no lado inimigo! Nós dois não podemos lidar com eles! No momento em que Lampardo ouviu o som, seu rosto mudou imediatamente. Aqueles tiros de espada mostraram grande força, significando que havia pelo menos 4 elites que eram nível 3 e acima. Além das 2.000 tropas de cavalaria, a força inimiga não era algo que Drogba e ele pudessem lidar sozinhos. Frank, não se preocupe, vamos apenas dar a esses bastardos algum presente de boas-vindas. Drogba disse enquanto tirava 3 outros machados. Sob a força terrível, os machados gigantes giraram como tornados que estão prestes a esmagar a dimensão, e eles criaram mais 3 contracorrentes de sangue no torrente negro da oposição. Droga! Pessoas pecaminosas! Matem! Antes mesmo de encontrar, os 4 machados voadores de Drogba já mataram 40 ou mais pessoas, fazendo com que aqueles 4 mestres na frente que estavam brilhando com diferentes cores de luz de energia não pudessem evitar rugir de raiva. Em um piscar de olhos, a distância entre os dois lados era inferior a 100 metros, e a chuva de flechas cobrindo o céu começou a cair em direção àqueles dois. Rápido, recuem! Os dois pularam em bestas flamejantes carmesim e levantaram poeira atrás de seus traseiros. A velocidade da besta flamejante carmesim nível 4 excedeu em muitos cavalos militares. Eles instantaneamente deixaram o campo de batalha e começaram a recuar em direção à cidade de Chambord. 3 quilômetros de distância. Mais de 100 soldados da cidade de Chambord estavam em pé em uma colina. O líder tinha cabelos negros como queda, e estava coberto por uma armadura negra única. Havia uma espada longa de 5 dedos de largura e 5 pés de comprimento em sua cintura, e seu rosto era todo majestoso, solene e cheio de justiça. Este era o senhor da guerra de Chambord City, Brook. Os reforços de Chambord estavam aqui. Cerca de 5 metros de onde os reforços estavam estacionados, havia 600 a 700 escravos de mina de Chambord resgatados exaustos que estavam correndo para a cidade sob a ajuda de compatriotas que saíram para recebê-los. Assim que entrassem na cidade, então o exército de Chambord poderia aproveitar o terreno para defender, e talvez nem mesmo fosse um problema contra aniquilar completamente esses inimigos que acabaram de aparecer do nada. Senhor Brook, há uma mudança na situação. Há 4 ases na formação inimiga. Frank e Drogba vieram até Brook e relataram todos os detalhes sobre o encontro. O rosto de Brook mudou, mas ele rapidamente assumiu sua calma. Sem problemas, só precisamos atrasá-los por um quarto de hora, e podemos recuar de volta para a cidade para defender. Ele franziu a testa e pensou por um segundo, e no próximo instante, uma série de ordens decisivas rapidamente fluíram pelo exército. O prestígio de Brook era alto. Todos imediatamente tomaram o comando e começaram a se preparar. Muito em breve, o torrente de ferro negro estrondoso apareceu em sua visão, e aqueles 4 ases que estavam brilhando com diferentes cores de energia eram mais perceptíveis. Após entrar nos territórios do Império Zenith, tanto a força expedicionária de Chambord quanto o grupo mercantil de Soros ficaram aliviados. Neste território imperial, nenhum reino afiliado ousaria atacar o povo de Chambord. Caso contrário, mesmo o rei de um reino afiliado de nível 1 seria preso pelos cavaleiros executivos e executado por cometer crimes como traição ou conspirações. Não havia espaço para refutação, e não haveria hesitação ou exceções. Este era o poder do Império Pai. Fei, que veio ao seu Império Pai pela primeira vez, estava muito curioso. Ele podia sentir claramente que a atmosfera nos territórios do Império Pai era completamente diferente de outros reinos afiliados. O ambiente parecia mais rigoroso.
Assim que a força de Chambord entrou nos territórios, Fei viu numerosos postos de guarda e bloqueios de segurança que estavam escondidos em diferentes lugares. Além disso, havia mais cavaleiros imperiais totalmente armados que estavam patrulhando a área. Eles foram formados em muitas equipes, e seus caminhos e gerenciamento de tempo eram tão rigorosos que pareciam formar uma enorme rede olhando para baixo do céu. Com torres de vigia altas, eles poderiam garantir que ninguém pudesse entrar na área sem ser descoberto. A força expedicionária de Chambord e o grupo mercantil de Soros apenas avançaram cerca de uma dúzia de quilômetros para dentro do território, mas foram parados e questionados cerca de 10 vezes pelos soldados de Zenith. Suas perguntas eram tão detalhadas que faziam Fei se sentir como se estivesse sendo tratado como um inimigo. Este fenômeno surpreendeu Fei, mas ao mesmo tempo, Fei sentiu-se estranho com isso. A atmosfera parece estranha, e isso é estranho. Mesmo que o poder militar de Zenith seja grande, não deveria ser tão rigoroso. Isso me deu a sensação de se preparar para uma grande guerra que está prestes a ocorrer. Muito interessante. Fei observou cuidadosamente e se perguntou. Talvez seja por causa do exercício militar que está prestes a ocorrer. Haveria soldados de elite de 250 reinos afiliados, então eles têm que ser cautelosos com isso. Fei só podia pensar nessa explicação. Já fazia um dia desde a batalha na Montanha das Duas Torres. Agora, Fei não relaxou. Por causa de seus bons hábitos, ele estava pensando nos ganhos que obteve da batalha com Chris Sutton. Essa batalha estimulou Fei, e trouxe a ele a pressão que ele sentiu uma vez quando chegou a este mundo. Ele teve a sensação de que estava prestes a encontrar guerreiros mais poderosos e enfrentar mais desafios. Ele teve que tentar o seu melhor para melhorar sua força para que pudesse lidar com a tempestade que estava prestes a chegar. No último dia, Fei fez muito progresso ao pensar novamente na batalha. Para Fei, o maior ganho foi a técnica de luta do bárbaro. Havia uma coisa que era verdadeira neste vasto e grande continente Azeroth que os deuses nem mesmo poderiam evitar. Tanto guerreiros quanto magos tinham seus próprios estilos secretos de luta únicos. Desde a criação e as melhorias feitas por muitas gerações de gênios, essas técnicas continham um profundo entendimento do poder e poderiam causar quantidades inacreditáveis de dano. Entre elas, as técnicas de luta de guerreiros e os feitiços de magos eram as técnicas mais poderosas. A profissão de magos tinha uma necessidade limitada de dinheiro e recursos devido à sua singularidade. Portanto, havia menos deles. Fei só conheceu alguns magos desde sua chegada a este mundo, e a maioria deles não era poderosa. Na verdade, o mago mais poderoso que ele encontrou foi o ex-ministro-chefe de Chambord, Bazer. Bazer era na verdade apenas um mago de 4 estrelas. Como ele não tinha um mestre-mago, ele era considerado um mago de base. Ele tinha conhecimento muito limitado, então ele teve sorte de avançar para um mago de 4 estrelas. Após o avanço, ele não conseguiu aprender nenhum feitiço de nível 4, então ele não utilizou seu poder. Ele era como um soldado sem uma arma. Ele não podia lutar com 100% de capacidade. Essa sequência de eventos deu a Fei uma impressão imprecisa sobre o poder dos magos. Exceto magos, Fei já havia encontrado uma tonelada de mestres poderosos que utilizavam suas energias guerreiras. O mais forte entre eles era o ancião de cabelos brancos ao lado de Paris e o deus da guerra de Zenith, Endril Arshavin. Mas a pessoa que trouxe mais choque a Fei foi o jovem cavaleiro do Sol Dourado Chris Sutton quando lutaram nas Montanhas das Duas Torres. A técnica de combate guerreiro deste cavaleiro executivo, o golpe de tsunami da lança dourada, surpreendeu Fei. Foi a primeira vez que Fei percebeu claramente que tal técnica poderia permitir que um guerreiro de pico de 5 estrelas causasse o dano de um guerreiro de 6 estrelas de nível médio. Esta técnica de combate de alto nível virou completamente o entendimento de Fei sobre técnicas de combate guerreiro. Ele estava bastante orgulhoso de técnicas como punhos de velocidade relâmpago e onda de choque de pilha de cadáveres que ele criou. Mas ele foi forçado a engolir o fato de que essas técnicas que ele criou não podiam se comparar ao golpe de tsunami da lança dourada em termos de poder explosivo repentino. Essa descoberta inesperada reconfirmou a determinação de Fei de encontrar pergaminhos de treinamento de energia de classificação mais alta e de maior qualidade. Somente após consultar pergaminhos de alta classificação ele poderia usar seu modo assassino para adicionar mais canais de conexão de energia nos pergaminhos de treinamento que ele criou. Se Fei pudesse adicionar mais conexões e utilizar seus poderes místicos, ele poderia criar técnicas de combate que poderiam aumentar o poder explosivo de um guerreiro em um grau maior comparado ao golpe de tsunami da lança dourada. Além disso, Fei descobriu mais formas de luta para seu personagem bárbaro durante a luta com o Cavaleiro do Sol Dourado. Não importava se era energia guerreira ou a força física do personagem bárbaro de Fei, todas eram formas de poder, elas não eram diferentes no nível empírico. Infelizmente, Fei, que estava sob o modo bárbaro, só era capaz de utilizar a força de uma maneira muito instintiva e básica para lutar. Embora esse estilo de luta fosse não convencional e realmente pegasse seus inimigos de surpresa, era muito simples comparado com as técnicas de combate guerreiro extravagantes antes que Fei pudesse realmente aprender as técnicas de luta de alto nível do bárbaro.
Além de não poder aumentar repentinamente o dano sendo causado, ele carecia de ataques de longo alcance além de jogar coisas. Dessa luta, Fei ficou surpreso ao descobrir outra maneira de usar o poder do bárbaro. Usando marcas de punho que podiam ser condensadas no ar para atacar um oponente de longe. Durante a luta com o Cavaleiro do Sol Dourado, Fei entrou em um estado de batalha muito estranho quando estava extremamente sedento de batalha sob pressão. Naquele momento, parecia que cada célula de seu corpo foi ativada. Naquele estado, sua força física de bárbaro criou algo especial. Sob o desencadeamento total do poder, Fei esmagou uma série de marcas de punho semi-transparentes do tamanho de rodas de carro no ar usando sua força brutal devastadora. Essas marcas de punho eram como cristal, e o detalhe dos punhos, como as juntas, era vividamente exibido em cada marca de punho. O que mais surpreendeu Fei foi que cada marca de punho continha 100% da força que ele esmagou. Essas forças foram envolvidas nas marcas de punho por um curto período de tempo antes de simplesmente desaparecerem, e Fei foi capaz de empilhar até 30 a 40 marcas de punho e atacar o oponente de uma só vez. Juntos, a força explosiva e o dano equivaliam a 30 a 40 Feis atacando ao mesmo tempo. O dano causado por esse golpe já atingiu o poder de ataque de um guerreiro de 6 estrelas, e essa técnica era comparável a técnicas de combate guerreiro de alta classificação. Esta foi a verdadeira razão pela qual Fei foi capaz de virar as coisas quando já estava ferido pela energia guerreira de metal e derrotar Sutton, que tinha o golpe de tsunami da lança dourada. Isso também fez Fei entender que ele realmente deveria obter algumas técnicas de combate se quisesse vencer batalhas neste nível. Este foi o novo entendimento de Fei sobre seu modo bárbaro. No último dia após a luta, Fei tentou várias vezes entrar no estado em que estava antes e esmagar marcas de punho transparentes. Ele foi capaz de dominar essa técnica após muita prática, e também descobriu que a força, o instinto físico, o senso de batalha e a experiência de luta de seu personagem bárbaro nível 38 permitiram que ele empilhasse até 46 marcas de punho. Este era seu limite. Após 46 marcas de punho, a primeira marca de punho começaria a se dispersar no ar, então ele não poderia mais empilhá-las juntas. O golpe com 46 pilhas causou o dano de um guerreiro de 6 estrelas de baixo a médio nível, o que por si só já era impressionante. Esta técnica de empilhamento de marcas de punho não é inferior a essas técnicas de combate, e eu a criei. Portanto, tenho que dar um nome arrogante. Deixe-me chamá-la de Punho da Geada do Céu. Fei pensou em uma série de TV chamada Vento e Nuvem e na técnica marcial do discípulo sênior chamado King Xuan. Ele achou o nome legal, então não teve vergonha de roubá-lo. Na verdade, ele estava tão orgulhoso de sua ideia que começou a rir alto. Após a batalha com Sutton, Fei sentiu que havia aberto um novo portão para o poder. Ele sentiu que o teto que ele uma vez sentiu foi levantado, pois ele sabia que poderia usar as habilidades de diferentes personagens do mundo Diablo de forma ágil para criar estilos de luta mais versáteis. Para Fei, que era um otaku pensativo, isso era realmente divertido. Então agora eu tenho uma técnica ofensiva e uma defensiva. Fei pensou. O estilo de batalha de um bárbaro poderia ser simplificado em uma frase. Apenas ataque e nenhuma defesa, apenas para frente e nenhum recuo. Mas como um rei, Fei sentiu que a aparência de sangrar e estar à beira da morte após cada batalha não se encaixava muito bem em sua imagem. No entanto, ele não foi capaz de se concentrar 100% nas coisas que estavam em sua mente. Porque atrás dele, na direção do reino de Chambord, Fei sentiu que algo estava chamando por ele por algum motivo. O chamado vago, mas repentino e urgente, fez com que Fei se distraísse e ficasse distraído. Fim dos capítulos do 192 ao 194. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!